Role-playing game, RPG, no ensino de química. Uma história, uma narrativa, um relato. Confesso que eu estou bem ansiosa por essa palestra. E aí, pode ficar à vontade, Fábio. Bem, bom dia, gente. Tudo bem? Como já foi apresentado, meu nome é Fábio. E eu vou falar para vocês sobre o Role-playing Game, também conhecido como jogo de interpretação ou RPG. Vou compartilhar aqui a tela. Mas, continuando, eu sou formado em Química, licenciatura, e recentemente, inclusive, e eu estou tendo problemas técnicos com a apresentação. Tranquilo, Fábio. Se você quiser que eu compartilhe a minha tela aqui, a apresentação. Vamos ver se agora vai. Ela está aqui aberta, né? Não sei qual... Aqui embaixo vai ter um quadradinho escrito compartilhar com mais. Tipo um computador com mais. Aí você clica nele. Tá. Isso, perfeito. Apareceu sim. Qualquer coisa também, eu estou aqui no off, mas qualquer coisa você pode me chamar também. Claro, muito obrigado. Acontece, gente. Mas bem, como eu já disse, agora vamos realmente começar isso. Meu nome é Fábio, e eu vou estar falando para vocês sobre o RPG no ensino de Química. Como eu já disse, eu sou formado em Química Licenciatura. Qual é a nossa aventura de hoje? Primeiro a gente vai falar da história, o que é o RPG, o meu contato com o RPG, falar um pouco da narrativa que foi construída na pesquisa que eu tenho feito sobre o RPG no ensino, e também falar sobre um pouco do histórico de como o RPG vem sendo utilizado no ensino, tanto de química quanto de outras disciplinas, e fazer um pouco do relato da minha experiência utilizando o RPG. Vocês devem estar se perguntando, talvez vocês tenham visto esse RPG, tenham uma dúvida, ou alguns já conheçam, mas o RPG, ou como eu já disse, Role-playing Game ou jogo de interpretação, é uma história contada por um grupo de jogadores em que o mestre do jogo, que é um dos jogadores, ele vai criar uma narrativa e cada um dos outros jogadores vão estar interpretando o papel de um personagem nessa narrativa. E essa narrativa, o cenário dela, vai ser de acordo com o sistema de regras adotados. Aqui embaixo, vocês podem ver diferentes sistemas de RPG. Entre eles, aqui mais à direita, tem o Dungeons and Dragons, ou Masmorras e Dragões. É o RPG mais famoso e também o primeiro a ser criado. Logo ao lado dele tem o Vampiro, que é um jogo, um sistema de RPG mais voltado para o sobrenatural e essas histórias mais até mesmo puxado para o terror. E tem, por exemplo, o Tormenta, logo no meio, que é um RPG mais medieval, só que com detalhe que ele foi criado por brasileiros, é um sistema nacional. E como a gente joga o RPG? Bem, isso foi retirado do sistema de regras logo no início do Dungeons and Dragons, desse livro que está aparecendo mais destacado, e nele, basicamente, o mestre vai descrever o ambiente. Por exemplo, você e seu grupo de escola chega em uma taverna e é um lugar estranho, mas o homem que está no bar, ele vai e cumprimenta vocês, falando que tem algo para falar com vocês. E, em seguida, os jogadores vão descrever o que eles querem fazer, interpretando mesmo os próprios personagens. Por exemplo, um deles pode virar e falar: bem, eu vou tomar a dianteira do grupo e vou andar até esse homem que está cumprimentando a gente e perguntar o que ele quer e onde nós estamos. E com isso,
o mestre vai narrar os resultados dessas ações dos aventureiros. Por exemplo, a partir daí ele pode contar que vocês estão em alguma missão, ou que explicar por que vocês foram levados até aí, e isso tem inúmeras possibilidades de aplicação, dependendo, é claro, de qual o cenário escolhido, e tudo é concordado antes de se jogar. Mas, bem, o meu contato com RPG, eu já jogo desde criança, e eu mestro há 3 anos. Eu faço esse papel de criar o cenário e tudo mais. E foi mestrar um RPG que me deu essa ideia de utilizar no ensino, juntando a química, que é a área que eu me interesso mais, a pesquisa e o ensino em química, junto com o RPG. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso foi o uso do Role Playing Game, RPG, como recurso no ensino de química. E além disso, tem essa iniciativa que eu tenho com os amigos sobre RPG. É um grupo para se jogar RPG, então caso tenham interesses, vocês podem entrar nesse site ou nesse link do Instagram e dar uma olhadinha. Mas qualquer coisa também podem me perguntar depois. Agora vamos voltar um pouco no como surgiu essa ideia de usar o RPG no ensino. O primeiro RPG ele foi criado em 1974. O primeiro deles foi o Dungeons and Dragons, ou Masmorras e Dragões, e ele partiu dos jogos de guerra, em que cada jogador controlava um exército e eles passaram a controlar apenas um personagem desse exército. E foi daí que surgiu o primeiro RPG. Passando quase uma década, veio o GURPS, e eu quis ressaltar o GURPS porque ele foi um RPG que já veio consigo a ideia de que ele poderia ser utilizado para ensinar coisas. Não necessariamente num ambiente acadêmico, como a gente tem tentando fazer, mas já tinha essa ideia de ensinar enquanto cria essa história. Eu quis destacar o livro Saindo do Quadro, do Alfio Marcato, que é um livro que já trouxe essa ideia de usar o RPG no ensino brasileiro como uma forma de ensinar dentro de sala de aula, trazendo também campanhas de RPG, ou seja, histórias de RPG, que abordam física e química. Eu recomendo, é uma leitura bem interessante. E o primeiro simpósio de RPG na educação aconteceu em 2002. E a partir daí, vários outros autores vêm lançando trabalhos e pesquisas na área, principalmente biologia, química e física, que foi que eu vi aparecer mais, mas tem em diferentes outras áreas que podem ser utilizadas dentro de sala de aula. E de onde surgiu, então, a minha inspiração para usar o RPG como recurso de química? Como eu tinha dito, eu já mestro há um tempo e já jogo há bastante tempo. E sempre que eu estava vendo, jogando, eu percebi algumas coisas. Por exemplo, que quando eu estava jogando e mestrando, as pessoas ficavam mais interessadas no que estava sendo contado. E com isso, elas também, ao se sentirem parte da história, elas tinham um certo sentimento de protagonismo. E eu pensei, a gente quer que os nossos estudantes tenham esse protagonismo, que eles sejam os atores da construção do próprio conhecimento deles. Então, por que não utilizar o RPG para que eles resolvam realmente problemas e algumas situações dentro de um cenário? Além disso, incentivo o diálogo e a cooperação. Eu estou colocando aqui embaixo, vocês podem ver que outros autores corroboram para essas falas que eu vinha percebendo, então não foi somente eu, e provavelmente não foi a primeira pessoa a perceber isso. Mas, voltando, ele incentiva o diálogo e a cooperação. Algo que nós queremos
dentro de uma sala de aula. Vai bastante de encontro com a pesquisa de Vygotsky e com o socioconstrutivismo. Você vai ter essa construção do conhecimento em conjunto, tanto dos alunos interagindo entre si, quanto com o mestre, com o cenário daquela história. E, como eu já tinha dito, existem diferentes cenários possíveis para você aplicar. Desde indo de um RPG medieval, talvez utilizando um pouco daquela ideia de alquimia, quanto num cenário mais moderno, e até mesmo fazendo uma extrapolação para um cenário futuro, talvez pegando até mesmo elementos de distopia e cyberpunk, se for a ideia que o professor quer utilizar em sala de aula. E uma das principais motivações da minha pesquisa é que você pode utilizar o RPG de uma forma remota. Então, como eu fiz essa pesquisa ao longo da pandemia, foi algo que eu quis elaborar mais. Como eu posso aplicar uma estratégia que seja interessante para os alunos e possa ser aplicada no contexto de EAD e até mesmo de ensino remoto emergencial? E com essas motivações, eu junto com a minha orientadora, a gente teve essa ideia de criar uma narrativa de RPG, uma história em que os alunos passariam por objetivos e até chegar no objetivo principal da nossa narrativa, que está mostrado aí, era o ensino de transformações químicas. A gente escolheu transformações químicas porque é um conteúdo importante e fundamental para se entender diferentes partes da química, e os alunos muitas vezes apresentam concepções alternativas ou têm dificuldade para entender a abstração relacionada ao ensino de transformações. Sabendo que nós queríamos chegar, onde queríamos chegar, a gente pensou em como a gente iria chegar. Então, a gente precisava definir o tom da narrativa. Era um público jovem, nós queríamos falar para estudantes, e a gente queria que fosse relacionado a um mistério, uma investigação, mas que não fosse tão pesado, então teria um tema de comédia. E, por último, definir o contexto. Nós pensamos em utilizar um pouco, talvez, de algo mais medieval, mas a gente pensou, por que não trazer para algo mais nacional? E a gente trouxe para o Brasil Colônia, e, ao mesmo tempo, queríamos que tratasse de um assunto atual, que foi abordar as fake news. Mas eu vou falar mais disso a seguir. Aqui, só trazendo quais foram as inspirações para a criação da narrativa, o Mineradores e Mistérios. Ela foi inspirada por aventuras infanto-juvenis, por exemplo, Scooby-Doo e Stranger Things, que são basicamente um grupo de adolescentes resolvendo mistérios, resolvendo problemas, e era isso que nós queríamos passar, e ao mesmo tempo contextualizando a química com o cotidiano, não somente deles, mas dos personagens dessa narrativa. E, como já dito, trazer abordagem diferente sobre as transformações químicas. Então, nós tínhamos qual era o objetivo, o tom da narrativa e o contexto. Mas qual ia ser realmente a narrativa? O que iria compor essa narrativa? Então, nós tínhamos que pensar nos personagens, criar obstáculos para realmente dar esse sentimento de que os alunos estavam progredindo e que eles estavam fazendo um esforço conjunto para passar pelos obstáculos propostos e progredir a história. Além disso, conhecer os próprios personagens que eles iam criar para interpretar nessa história. E, por último, pensar e estar preparado em rotas alternativas. Porque você pensa, ao criar uma narrativa de RPG, que tem um caminho a ser seguido, ou que você pensa que seria uma forma de seguir. Mas você tem que estar preparado para, assim como numa sala de aula, os alunos vão trazer outras alternativas, vão mobilizar conhecimentos prévios que você não estava, talvez, contando que eles conectassem, e trazer rotas alternativas para resolver o problema. Talvez até mesmo passando e fazendo um grande
desvio do que você estava planejando. Então, você tem que estar pronto para improvisar. Aqui, eu trouxe só como foi dividida essa narrativa, para vocês terem uma ideia. Primeiro era a apresentação dos personagens. No segundo ato, ia ser a chegada no Brasil Colônia. Eles eram estudantes, os personagens eram estudantes que foram transportados para o Brasil Colônia, então teve esse elemento de fantasia para servir até mesmo como um gancho do interesse deles. O terceiro era os rituais dos magos. Quem eram esses magos? Os magos eram os vilões da narrativa. Vocês lembram que eu tinha dito que ia conectar com um tema atual? O tema atual eram as fake news. Esses magos estavam basicamente distorcendo o conhecimento químico para enganar as pessoas de uma vila no Brasil Colônia e conseguir extrair pedras preciosas e tudo mais usando o trabalho deles, fazendo com que a química parecesse uma magia ou um conhecimento divino, o que nós sabemos que não é um conhecimento que vai sendo construído ao longo do tempo. Então, nessa parte, a gente queria que eles realmente pensassem como desmistificar esse conhecimento que estava sendo mal utilizado, ou sendo utilizado de uma forma negativa, que culminou no quarto ato, que era a resolução desse problema. Algo interessante foi que, na experiência que nós tivemos, é que eles interpretaram bastante os personagens que eles traziam e improvisaram bastante. Eles trouxeram esse elemento de mobilizar os conhecimentos prévios dele para propor soluções que nós não estávamos pensando. Em algum momento, uma das personagens, ela conseguiu mobilizar toda aquela vila para ir contra os magos, desmistificando a experiência que eles estavam fazendo. No momento, se não me engano, eles estavam fazendo um teste de chamas e eles conseguiram completamente explicar o que era, e com isso, eles chegaram na pergunta motivadora que nós tivemos: como explicar química para uma comunidade de mineradores do ano 1700? Eles conseguiram explicar e conseguiram trazer esse conhecimento de uma forma que eles conseguissem entender. Então, teve também uma certa mobilização da divulgação científica de como explicar um conhecimento para um público alheio a esse conhecimento, geralmente, o que foi uma experiência bem interessante. Agora, só falando o que nós temos que tomar cuidado ao aplicar essa atividade, é que temos que ter cuidado com o equilíbrio entre o aspecto lúdico e educativo. É uma das coisas mais difíceis de se fazer, mas que, de acordo com Kishimoto, é bastante importante, porque se você tem uma atividade apenas educativa, você está esquecendo da parte lúdica, que pode servir como para puxar o interesse dos alunos. E se você tem apenas uma atividade lúdica e esquece da parte educativa, você está perdendo toda essa característica pedagógica do jogo. E uma das maiores dificuldades é o tempo. Provavelmente a coisa que deu mais complicações foi que nós gastamos muito tempo para aplicar essa campanha. Durou cerca de 8 horas, mas era uma campanha teste para a gente realmente testar a ideia. Mas para ser utilizado em sala de aula, mesmo que você fizesse uma campanha curta, uma história mais objetiva, você ainda gastaria cerca de 2 horas, e que é um tempo que nós sabemos que os professores não têm tanta disponibilidade, sendo o maior dificultor desse recurso. E, finalizando, qual foi as vantagens observadas ao utilizar o RPG? A aplicação não é restrita, ela pode ser utilizada em diferentes contextos e até mesmo para trazer vivências dos próprios estudantes, alinhando com a proposta de Vygotsky para trazer essa reflexão sobre o que eles vivem. Tem esse caráter cooperativo que permite ao estudante propor soluções em um processo colaborativo. Tem o caráter lúdico, porque é um gênero popular que vai chamar a atenção
dos estudantes, e é bastante importante que os estudantes tenham esse interesse, que você consiga despertar o interesse para que eles queiram participar. E, por fim, ele é pautado no diálogo. Então, vai de encontro com o socioconstrutivismo, em que você vai estar construindo conhecimento e interagindo entre si, entre os estudantes, e interagindo com o mestre e com o cenário, e até mesmo vivenciando experiências que eles não teriam tão facilmente, ou vivenciando experiências numa forma mais controlada e que não cause tantos perigos a eles. Então, é uma dessas vantagens de você poder estar imerso em uma história e construir essa história em conjunto. E, além disso, vai ter, no final, aquele sentimento de eu resolver um problema, eu conversei sobre química ou sobre outro assunto, e eu consegui completar esse objetivo. Bem, essas foram as referências que eu utilizei tanto na minha pesquisa quanto na preparação dessa apresentação. E, bem, muito obrigada a todos. Eu deixo essa fala do Alfio Marcato para vocês. Muito obrigada, Fábio. Agora acho que a gente pode ir para o momento de perguntas. Estou abrindo aqui o chat. Tem bastante perguntas. Vou começar por uma aqui do Gustavo. Fábio, você tem alguma dica de como podemos identificar e adaptar um conteúdo didático ao RPG? Eu acho que a primeira coisa teria que ser um assunto que você vê que os alunos têm interesse em aprender, seja tipo que eles tenham interesse por ser um assunto que eles que chama atenção mesmo, um assunto que esteja em voga, ou que eles tenham talvez dificuldade. Então, mas no geral, acho que você consegue construir uma narrativa baseando em diferentes conteúdos. Acho que o conteúdo em si não seja um problema. Você teria que conhecer mais quem vai estar jogando, quem vai estar participando. O perfil dos alunos, né? Exatamente. Qual o perfil dos alunos, quais os conhecimentos prévios deles. Legal. Basicamente isso. Tem o Lucas comentou aqui também, os alunos adoram isso. Talvez os professores interessados e que tiverem tempo pudessem fazer uma campanha como atividade extracurricular e, no final, gerar um trabalho de congresso. Realmente é uma ótima ideia. Inclusive, algo interessante é que você pode juntar, por exemplo, um professor de química com um professor de história, trazer essa ideia de ser uma atividade multidisciplinar e que vai estar abordando diferentes conteúdos ao mesmo tempo. E eles vão estar imersos nessa história. Então, é uma ótima proposta para se aplicar como uma atividade extracurricular. Também acho. E tem uma pergunta aqui da Gabriela Santos, que ela comentou, mas daí essa aplicação em sala de aula é viável em 50 minutos? O tempo da narrativa quem define? Bem, eu diria que seria muito difícil se você tivesse apenas 50 minutos, por exemplo, no seu cronograma, e você não pudesse, pelo menos, aplicar, por exemplo, ao longo de 2 aulas. Não precisam ser, por exemplo, 2 horas seguidas. Você pode ter uma aula de 50 minutos, você conversa um pouco, tem essa atividade. Numa aula seguinte, você tem mais tempo jogando, mas eu acredito que 50 minutos apenas seria um pouco difícil de adaptar. Porque assim, eu até entendo essa pergunta, né? Porque quando a gente pensa na realidade das escolas, normalmente os professores têm esse tempo ou menos, né? Porque aí tem momento de organização dos alunos, explicar as regras, mas
Nossa, eu acho que é uma atividade tão incrível que talvez numa aula, igual você explicou, né? Numa aula seguida, alguma coisa assim que dê, até contextualizando com outros professores, né? Uma interdisciplinariedade com outras disciplinas, talvez dê para montar uma coisa maior e aí gastar mais aulas com isso. Sim, sim. Ah, ela comentou aqui, mas aí a É MUT isso, poderia resolver isso. exatamente. Exatamente. Tem uma outra aqui, uma pergunta da Thalita. Você acredita que dá para ser usado em biologia e outras disciplinas relacionadas à ciência? Nossa, com certeza, inclusive, porque dos artigos que eu li quando eu estava fazendo essa pesquisa, muitos deles eram voltados para biologia. Tinha bastante, se eu não me engano, tinha um sobre doenças, no geral. Um outro que era voltado mais para. Eu não vou lembrar ao certo, mas eles estavam descobrindo sobre algum bioma. Se eu não me engano, era o Cerrado, que era um trabalho também nacional, que eles estavam discutindo e explorando o Cerrado. Então, acho que um recurso que pode ser utilizado em diferentes áreas. Legal. E eu recomendo também darem até mesmo uma pesquisada, porque tem artigos muito interessantes. Show. Tem uma outra pergunta aqui também, do Fábio. Qual o número ideal de jogadores nessa atividade que você trabalhou? Então, a atividade que eu apliquei, ela foi com voluntários, então foram com 5 alunos. Mas algo que a gente estava discutindo, e eu vi que é uma discussão pertinente nesses trabalhos, é que em vez de um único estudante controlar um personagem, você poderia ter 2 ou 3 estudantes meio que guiando um único personagem. Com isso, você poderia aumentar o número de estudantes participando e que nenhum deles ficasse de fora, porque, embora seja uma atividade interessante, é muito mais interessante você estar meio participando dela, interagindo realmente, do que só assistindo. Então, caso seja para ser aplicado em uma sala de aula comum, você pode criar grupinhos que vão conversar entre si para decidir o que um único personagem vai fazer. E aí ainda tem uma atividade ainda maior de diálogo e de cooperação, de trabalho em equipe. Show. Eu fico pensando também nessa coisa de permitir que os alunos tenham uma coisa de grupo mesmo, né? Tipo, não apenas estarem ali individualmente, né? Mas para atividades em grupo, acho incrível. Deixa eu subir aqui para cima também, que tem outros comentários. Aqui já respondeu. Achei. Outra pergunta aqui do Fábio. Fábio, você acredita que é possível utilizar sistemas de RPG em si no ensino? Já que muitos sistemas têm uma curva de aprendizado por causa das regras. Eu diria que os sistemas mais famosos, eles têm realmente esse problema com curvas de aprendizado. Dungeons and Dragons, Tormenta, são RPGs mais densos, mas tem alguns sistemas que não são tão conhecidos, então precisaria dessa pesquisa de quais eles são, que são bem mais simples de serem aplicados. Tem iniciativas que trazem sistemas de apenas uma página, em que as regras são muito mais simplificadas e poderiam ser utilizadas. Show. Aí é aquilo que você falou, né? Tem que ser um trabalho aí de bastante pesquisa, né? Não apenas saber a parte do conteúdo, né? Mas também entender um pouco da estratégia, como funciona o jogo, para poder aplicar isso. Uma estratégia que demanda um pouco mais de preparação do que atividades realizadas geralmente no ensino. A gente também tem uma outra pergunta aqui da Gabriela. Qual é a idade ideal para aplicação e se existe alguma restrição?
Eu acredito que alunos do fundamental para cima, médio, tem já tem essa ideia de interpretar, de fazer parte dessa história. Então, eu acredito que o que vai mesmo realizar essa restrição vão ser os conteúdos que vão ser abordados na história. Desde o conteúdo temático, desde o conteúdo em sala de aula da matéria, com o contexto que vão estar aplicando. Obviamente, você não vai falar de assuntos mais sérios, como a linguagem tão explícita para alunos do fundamental, já que, enquanto que para alunos do ensino médio, você poderia ter essa abordagem. Uhum. Legal. Tô vendo aqui, as pessoas estão fazendo bastante comentários, né, sobre a palestra em si, que eu achei incrível. Eu nunca joguei RPG e foi muito bom, assim. Meu irmão joga direto e aí eu fico super perdida, sim. Mas, assim, muito bacana ver a aplicação, né, de um jogo que já está aí, que ele já joga, por exemplo, e aí poder colocar um conteúdo, poder ensinar a partir disso, acho que é muito legal. E tem mais uma pergunta aqui. A Gabriela comentou muito massa. O Jameli Jesus comentou: quanto aos desafios do mestre, quais pontos achou mais complicado trabalhar para equilibrar a imersão dos jogadores e os conteúdos específicos a serem abordados? Bem, eu acho que a maior dificuldade é que você precisa atentar ainda mais às descrições que você vai estar dando para obstáculos que são específicos de alguma matéria. O que eu utilizei, e que, pelo menos na química, poderia ser bastante utilizado, é trazer vídeos e imagens acompanhando, por exemplo, alguns fenômenos químicos. Quando, na história que a gente criou, tinha um momento em que os magos estavam utilizando do teste de chamas, que é quando você coloca algum sal de algum elemento no fogo e ele tem essa mudança de cor devido às interações que estão acontecendo dentro do elemento, passagens energéticas. E a gente trouxe vídeos que apresentavam essas mudanças, que apresentavam não o fenômeno microscopicamente, mas sim o aspecto visual. E acho que isso ajudou bastante os alunos a entenderem o que estava acontecendo e poderem pensar em formas de explicar ou até mesmo facilitar na compreensão deles. Muito legal, Fábio. A gente também está tendo bastante comentário positivo, né? Assim, só elogiando mesmo a palestra. A Isabela comentou que amou demais, ficou com vontade de jogar. Eu também fiquei com vontade de jogar agora. Aprender primeiro, né? E a jogar. É uma atividade muito legal, eu recomendo. Mesmo que não seja utilizando no ensino, é bem divertido. Já vou pedir meu irmão para me ensinar, então. Ótimo. E aí eu gostaria de agradecer, Fábio, a sua participação aqui hoje. Acho que a palestra foi incrível, a gente está tendo muitos comentários aqui, comentários super legais, né? E, assim, acho que você pode continuar, se surgir mais alguma dúvida durante as outras palestras, você pode continuar no YouTube respondendo. Quem também quiser o contato do Fábio, gente, vocês podem nos chamar no Instagram, no e-mail, que aí a gente faz essa comunicação, né? Quem quiser saber um pouco mais, quiser esses artigos que ele usou para a palestra, então podem entrar em contato com a gente, que a gente já fala com ele. Claro. E muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço pela oportunidade e esse ótimo evento. Eu estarei acompanhando o resto das outras palestras. Sucesso e muito obrigado pela oportunidade. Tchauzinho, A gente que gente. agradece. Muito obrigado. Tchauzinho.